Não sei se vocês leem, mas aqui no boletim, nessa parte aqui, tem sempre um pensamento devocional bem importante para sua meditação. Amém? Preparados? Vamos estudar a palavra de Deus? Amém, bora. Abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 3, essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 3, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou essa noite para que nós nos reuníssemos nesse lugar no Teu nome, Senhor, para adorar ao Senhor. E como é bom render louvores ao nosso Deus, como faz bem, ó Deus, como cabe bem ao Teu povo louvar o Senhor, ó Deus. E nós Te adoramos, ó Deus, contemplamos o Senhor na beleza da Tua santidade, pedimos que agora o Senhor manifeste, Deus, a Tua glória para nós através da Tua palavra, Deus. Eu oro que o Senhor trabalhe em nossos corações essa noite, nos quebrante, Senhor. Faça o que for preciso, Senhor, para nos trazer para mais perto do Teu coração, onde nós não vamos, ó Deus, perder as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz para nós. Senhor, eu oro que o Teu povo seja despertado do sono, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, venha essa noite nos chacoalhar, se preciso for, para que caia, Deus, tudo aquilo que não é do Senhor e está nas nossas vidas, e que só o que é do Senhor fique, ó Deus, para que a gente possa crescer, ó Deus, na nossa intimidade com o Senhor, e para que a gente possa brilhar a luz de Cristo nesse mundo perdido, Senhor. Esse é o nosso coração, Deus. Então, eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, nós estamos estudando já há algum tempo o Evangelho de Lucas, e nós chamamos o tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas de Jesus, o homem perfeito. E você já deve estar acompanhando o porquê desse tema. Esse Evangelho retrata da humanidade de Jesus, né, mostrando Jesus como o Filho do Homem. E o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido, igreja? Nós, né? O homem estava perdido por causa dos seus pecados, e a comunhão com Deus estava perdida. E Jesus veio buscar e salvar nós que estávamos perdidos, e nos trazer de volta a comunhão com o Pai. A semana passada nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus através dos seus primeiros anos de vida. Eu peço que você ouça se você perdeu o estudo da semana passada. Nós vimos a infância e a adolescência de Jesus. E essa noite a gente vai aprender do capítulo 3, dos versículos de 1 a 20. E o tema da mensagem de hoje é a fidelidade de João Batista em sua missão. Então nós vamos aprender essa noite com João Batista e a sua fidelidade em sua missão. Vamos olhar um pouquinho o que esse homem, esse profeta usado por Deus fez em sua missão e como nós podemos aprender com ele, com a sua fidelidade e seu serviço ao Senhor. Vamos lá? Lucas capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Lucas, ele começa esse capítulo nos dando uma referência do tempo em que esses eventos aconteceram, e ele usa como referência ao tempo os líderes políticos daquela época. Então ele lista aqui pelo menos 5 governantes. Primeiro ele fala de Tibério César, que era o segundo imperador romano, que veio logo após César Augusto, e ele já estava no seu 15º ano de reinado. Então foi no 15º ano do reinado de Tibério César, o segundo imperador romano, que essas coisas aconteceram. E ele não para aí, ele diz que Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Esses outros nomes, ele começa a falar das áreas que Jesus esteve vivendo e servindo. Então Lucas, ele traz esse panorama para nós nos localizarmos geograficamente e historicamente. Então esses eram os governantes das áreas onde Jesus viveu e serviu.
Algo importante para nós em relação a isso. Quando Lucas ele lista esses nomes, ele não está só dando uma referência de política para nós. Na verdade, ele está falando o seguinte: esses eram tempos dificílimos, eram momentos tristes para aquela época, porque todos esses governantes eles eram cruéis, eles eram brutais, eles não temiam a Deus, tá? Se nós pudermos listá-los novamente, Tibério, o imperador, era conhecido por sua crueldade e severidade. Pôncio Pilatos era conhecido por seus brutais massacres ao povo judeu. E os governantes da família de Herodes eram os 3 filhos dele, Herodes, Filipe e Lisânias. Eles eram conhecidos pela sua corrupção e crueldade. Então, eram tempos muito difíceis. E só para você ter como referência, o 15º ano de Tibério César foi entre 25 e 26 depois de Cristo. A palavra tetrarca, se você tem curiosidade, significa literalmente governador de uma quarta parte. Então, se alguém governava uma quarta parte de algum reinado, esse era um tetrarca. Mais tarde a palavra ela cresceu no seu significado e passou a significar o governador de qualquer área, tá bom? Só para você saber. Lucas 3, versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, depois de listar os líderes políticos, ele lista agora os líderes religiosos. Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes da época, para o povo judeu. E você deve achar estranho o fato de haver 2 sumos sacerdotes, e com razão, porque só poderia existir um sumo sacerdote. Mas porque era uma família que estava no poder, e essa família tinha interesses escusos, e eles estavam ligados a Roma. O que acontecia era o seguinte: Anás era o patriarca da família e era quem os líderes religiosos respeitavam como sacerdote, mas Caifás, o genro de Anás, era quem os romanos haviam colocado como sumo sacerdote para poder ter um controle maior sobre os judeus. Então, eles tinham 2 sumos sacerdotes, totalmente contrário à vontade e à lei de Deus. E é interessante que o versículo 2 fala, depois de Lucas listar 5 líderes políticos no versículo 1, 2 sumos sacerdotes no versículo 2, ele fala que foi nesse ano, nessa época, que a palavra do Senhor veio a quem? A um profeta no deserto. A palavra de Deus não veio a nenhum grande, imponente governador, imperador ou sumo sacerdote. Porque Deus ele não precisa de nada disso para se manifestar. Tudo que Deus precisa para se manifestar é fé. E foi em João Batista que Deus encontrou essa fé. E Deus usou João Batista, um profeta no deserto. Então, foi a João que a palavra do Senhor veio. E eu queria falar um pouquinho sobre João Batista. João Batista ele aparece no tempo certo, quando Lucas dá toda essa referência cronológica. Tudo que ele quer dizer é que no tempo de Deus, a gente aprendeu com o nascimento de João Batista, que ele cresceu no deserto, e ele ficou lá esperando o momento de agir. O momento em que a palavra de Deus viria a ele e falava: essa é a hora, João. Agora você pode começar o seu ministério, agora você pode começar a sua missão. Aquilo para o que eu te designei. E o tempo de Deus é sempre perfeito. Amém? O tempo de Deus é sempre perfeito. E aí João então passa ele inicia a sua missão de precursor do Messias. E o que é precursor? É aquele que vai à frente, anunciando. Então ele seria esse porta-voz, esse arauto do rei, que iria à frente do Messias falando: olha, preparem o caminho, preparem os corações, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo está chegando. É o tempo do Messias, a hora de Deus. E essa era a mensagem dele. Lucas 3, versículo 3, diz que ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Então ele trabalhou ali na área próxima ao Jordão e percorreu toda aquela região pregando e batizando. E ele pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Algo interessante sobre João Batista é que ele não era um homem muito comum, né? As suas vestimentas, né, a sua indumentária, ela era um pouco estranha, né? Peles de camelo, e a sua alimentação também era um pouco estranha, né? Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Bom, para quem morava no deserto, ele está bem, né? Então, era uma coisa bem diferente, mas tudo isso é uma referência e prática, né? A alguém que ele se assemelhava não só na roupa, mas também no espírito, né? Na energia. O profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, nos é dito ali que eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Então, João Batista, ele era muito semelhante ao profeta Elias. E você sabe que o profeta Elias, ele, como profeta da parte de Deus, ele falava exatamente o que Deus mandava ele fazer. Ele não negociava, né? Ele não falava o que agradava as pessoas. Ele falava o que as pessoas precisavam ouvir, o que Deus mandava ele falar. E João Batista fez a mesma coisa. Então ele percorreu toda aquela região pregando e batizando. É interessante que séculos antes, toda a nação de Israel havia cruzado o Rio Jordão como um batismo nacional para conquistar a terra prometida. Mas agora Deus estava convocando João para chamar o povo ao arrependimento. Para esse batismo que João estava pregando e que, vamos dizer a verdade, a nação de Israel inteira foi comovida. O ministério de João Batista foi muito bem sucedido. Haviam soldados, haviam pessoas grandes, né, importantes na religião judaica se arrependendo, vindo se batizar. Todo o povo estava realmente na expectativa de que o Messias viria. E agora Deus estava usando João Batista para pregar arrependimento. O povo tinha que se arrepender dos seus pecados e se humilhar através do batismo. Então, aconteceu isso. O povo estava respondendo à mensagem de João e multidões vinham ser batizadas, tá? E a ideia por trás desse perdão que ele fala, a gente vai falar um pouquinho do arrependimento já, mas antes, esse perdão dos pecados, a ideia era a libertação. Sabe quando alguém conhece Jesus Cristo, esse é verdadeiramente livre. É isso que João estava falando. O Messias vem, o Messias, o Salvador, o resgatador, ele vem nos salvar, ele vem nos resgatar, ele vem nos tirar de onde nós não podemos sair. Então ele vem libertar os cativos. É essa a ideia do perdão. O perdão não era só uma isenção da culpa, mas também uma libertação dos grilhões e da escravidão do pecado. O arrependimento sincero, ele traz isso, ele traz essa liberdade em Cristo. Satanás pode mentir para você falando: olha, essa coisa de crente, isso daí, olha, você tem que curtir a sua liberdade. Essa é uma grande mentira que o pai das mentiras prega, o diabo. Porque aquele que conhece Jesus e segue Jesus é quem é verdadeiramente livre. Então, assim, Satanás e o mundo, ele prega uma liberdade que é uma ilusão. São portas que quando você abre, você fica preso. Você pensa: o que tem? Eu vou usufruir da minha liberdade. E você vai abrindo portas que você nunca deveria abrir. Portas que a palavra de Deus fala que nunca deveriam ser abertas. E contudo, atrás da liberdade, você abre essas portas e acaba ficando preso por elas. E é por isso que a palavra de Deus fala: tem caminhos que parecem bons ao homem, mas o final é de morte, não vai por ele. Se a palavra de Deus fala: não abra aquela porta, não vai por aquele caminho, não faça, obedeça. Porque Deus, como um pai, ele quer o melhor para nós. Ele está nos guardando do pior. Deus, ele nunca nos impede do melhor. Pelo contrário, ele nos ama tanto que enviou o próprio Filho. Então, Jesus Cristo é a verdadeira liberdade, amém? Não se iluda, não se iluda, não caia na mentira do diabo de pensar que o que o mundo está vivendo, olha como o mundo curte, nossa, olha como a noite brilha, é tudo ilusão. Eles não conseguem se libertar dessa vida. Na verdade, é uma corrida para preencher um vazio. Na verdade, é uma busca incessante, insatisfatória para preencher um vazio na alma, porque nada consegue. Que não é uma
vez ou uma noite, é uma dependência constante. E você sabe disso. Se você já foi liberto por Jesus, você sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Então, era esse o perdão que trazia, era essa liberdade da qual João Batista ele pregava quando ele falava desse batismo. Então a mensagem de João foi um apelo ao arrependimento. E agora eu quero meditar com você sobre arrependimento. Prestem muita atenção nisso. Arrepender-se não é um sentimento. As pessoas pensam que se arrepender é aquele sentimento que a gente sente, quando a gente é pego, ou então quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente erra, vem aquela tristeza, Isso não é arrependimento. Arrependimento não é sentimento, arrependimento é ação. O sentimento é remorso. O remorso não muda a vida de ninguém. Tanto é que as pessoas erram, se sentem mal e continuam errando, não é verdade? Então o remorso ele não traz mudança, ele não traz cura, ele não traz conversão. E não é isso que é o arrependimento. O arrependimento ele não é sentimento, ele é ação, ele é mudança. Mudança de mente, é uma metanoia, mudança de mente. Então como que é isso? Você está acostumado a pensar de uma forma e você para de pensar dessa forma e você começa a pensar de outra forma. E essa mudança na mente vai te levar a uma mudança de atitude. Então, porque agora você mudou a mente, você consegue mudar as atitudes. Enquanto você está acreditando na mentira ou acreditando na forma que você está acostumado a pensar, isso não está te ajudando em nada. Isso não está te libertando de nada. Mas se você mudar a tua forma de pensar, você vai mudar a tua forma de agir. Isso é arrependimento. Na verdade, a palavra arrependimento significa conversão. Você está indo numa direção e você muda de direção. Você estava indo, dando as costas para Deus, rumo ao abismo, e você se converteu. Você mudou de direção. Agora você não está dando mais as costas para Deus, você está indo em direção a Deus. Isso é conversão. Amém? Isso é mudança de mente, isso é metanoia, isso é mudança de atitude. Então quando João Batista está pregando o arrependimento, ele está falando disso. É hora de mudar. Povo, acorda. O Messias está chegando. É hora de mudança. É hora de mudar de direção. É hora de se arrepender de verdade. É hora de deixar o pecado para trás e se voltar para Deus. O negócio está sério. A hora chegou. O Salvador está às portas. Que mensagem maravilhosa, não é? Essa é uma mensagem maravilhosa. E não é à toa que a nação de Israel entrou em polvorosa. Ficou todo mundo, meu Deus, eu tenho que me acertar com Deus. Porque as pessoas estavam esperando a promessa do Messias, mas está demorando tanto, né? 400 anos, sei lá. A promessa foi feita tanto. Então as pessoas já estavam, cada um vivendo por si, segundo o seu próprio, né, sendo juiz da sua própria vida. As regras que se aplicavam, cada um é o seu próprio Deus. Mas agora, com a pregação de João Batista, as pessoas começaram a repensar. O Messias está chegando, é hora de se acertar com Deus. É hora de se acertar com Deus. E o povo começou a se arrepender e a se batizar. E o mais impressionante sobre o batismo é que para um judeu, o batismo ele existia quando um prosélito se convertia ao judaísmo. Um prosélito era um gentil, alguém que não era judeu. Quando essa pessoa se convertia ao judaísmo, essa pessoa tinha que passar por um batismo, e esse batismo para ele significava uma purificação. Bom, você não é parte da aliança de Deus, mas você pela fé quer fazer parte. Então você vai se batizar como uma purificação, né? Deixa esse ranço de gentil para trás, e agora você faz parte da aliança do povo de Deus. Então a ideia do batismo era essa, mas só servia para gentil. Um judeu, isso era o orgulho dos judeus, ele era o povo da aliança, o povo da promessa, o povo com quem Deus fez amizade, chamou Abraão de meu amigo. Um povo que veio através de Abraão, Isaac e Jacó, e estavam certos e seguros de que eles e Deus estavam assim, está tudo bem. É muito interessante, a gente vai falar mais um pouquinho disso mais para frente.
Mas eu quero que você entenda que agora, para um judeu se submeter a um batismo, era como se ele falasse: eu sou tão ruim quanto um gentil pagão. Isso, para um judeu se batizar, através dessa pregação de João Batista, ele estava declarando humildade e arrependimento sincero. E isso era um milagre. E no que o batismo de João difere do nosso batismo hoje como cristão? Romanos 6, de 3 a 4, nos diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, olha só, o nosso batismo nas águas, nós somos batizados em Cristo. Quando João pregava, as pessoas se batizavam porque elas estavam se arrependendo dos seus pecados e dizendo: eu quero me acertar com Deus. Elas não estavam se batizando em Cristo, vocês estão entendendo? Então era uma preparação, era um batismo de arrependimento. É como se o batismo de João olhasse para frente até Jesus vir e pagar o preço dos pecados. O nosso batismo, ele olha para trás para o que Jesus cumpriu na cruz. Os nossos pecados foram pagos. Então nós somos batizados na morte de Cristo. Quando batismo é imersão, né? Batizar é imergir. Então, quando a gente é imergido na água, é uma figura, a gente se assemelha à morte de Jesus, o sepultamento do Senhor. E quando a gente levanta da água, isso daí, a gente está se identificando com a ressurreição de Cristo, amém? Então, o nosso batismo, ele se identifica com Cristo na sua morte e ressurreição. Nós morremos para a nossa velha natureza, para o mundo, para a carne, para nascermos para Deus, amém? Então é isso que significa o nosso batismo em Cristo. É um pouco diferente do batismo de João. Em Atos capítulo 19, de 1 a 5, Paulo ele encontra um grupo de pessoas que estavam esperando ainda o Messias. Eles tinham se batizado no batismo do arrependimento de João, mas eles ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, que foi o que Jesus prometeu batizar todo que nele crê. Tá? Então eu vou ler para você, só para você entender o que eu estou falando, Atos 19, de 1 a 5. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu digo, se você foi batizado em nome do Senhor Jesus, muito legal. Se você não foi, você crê em Jesus, você precisa ser. É muito legal se identificar na morte de Cristo, porque Ele se identificou conosco, assumindo a forma humana e morrendo, né, por nós naquela cruz. Ele se identificou com os pecadores e nós nos identificamos com o nosso Senhor em sua morte e ressurreição através do batismo. Amém? Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então essa referência que Lucas ele usa no versículo 4, ele pega lá de Isaías 40, versículos 3 e 5. Você pode anotar e ler mais tarde em casa. E Zacarias, o pai de João Batista, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus, ele fala, ele repete as mesmas palavras de Isaías 40, de 3 a 5, lá no capítulo 1 de Lucas, nos versículos 76 e 77. Ou seja, João Batista, ele sabia que essa profecia feita pelo profeta Isaías há tantos anos atrás era em relação a ele, a sua vida e o seu ministério. A sua missão havia sido profetizada há muitos anos por um profeta de Deus, e agora chegou a hora dele cumprir o que foi profetizado sobre ele. Então João, ele era um arauto, ele era o porta-voz que ia diante da realeza para se certificar que as estradas estavam prontas para o rei. Então, antigamente, quando um rei saía de viagem, ele mandava um arauto, o seu homem de confiança à sua frente, para quê? Ele ia ver se as estradas onde o rei passaria estavam asfaltadas, estavam limpas, sem pedra, sem pedregulho, sem buraco, porque o rei ele precisava chegar no seu destino. Então o arauto ele se encarregava dessa missão, ele ia preparar o caminho
por onde o rei passaria. Então João Batista, ele tem essa missão. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Messias. E espiritualmente falando, a nação de Israel, ela estava vivendo um deserto, um caos de descrença, de incredulidade, de paganismo, de farisaísmo, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando do homem buscar a sua própria justiça para se acertar com Deus, e estava tudo distorcido, estava tudo caótico, né? Muita hipocrisia, né? 2 sumos sacerdotes, muito legalismo, as pessoas estavam cada vez mais longe de Deus, ao invés de mais próximas de Deus. Então era importante que João Batista viesse à frente e pudesse pregar para acertar os corações das pessoas, para elas receberem Jesus. E as pessoas, como hoje, elas precisavam desesperadamente de ouvir a voz de Deus, né? Por 400 anos Deus não falava, né, ao povo, o povo não ouvia a voz de Deus, e agora, através de João Batista, Deus estava se fazendo ouvido novamente, e o povo reagiu com fé. E essa era uma missão maravilhosa que João Batista tinha, ir adiante do Messias. E ele repreendeu os pecados e anunciou a salvação de Deus. E é muito importante isso aqui, gente, porque sem convicção não existe arrependimento. Você sabe o que é convicção? Convicção é quando a gente ouve, olha, isso é errado, isso é pecado, e a gente faz, é verdade, eu concordo. A gente confessa o nosso pecado. Isso é concordar com Deus. Quando você confessa o pecado, você diz, Deus está certo e eu estou errado. É diferente do que você fingir que não está ouvindo e você cobrir o seu pecado. É como se tivesse uma ferida aberta, purulenta, que precisa de cura, que precisa de remédio, e você impedisse de ser curada, quando você não confessa o seu pecado. Então, mas quando a gente é convicto pelo Espírito Santo de Deus, realmente isso daqui não tem nada a ver mais comigo, isso não tem nada a ver com Deus, eu concordo, eu confesso. E quando você confessa, você diz que Deus está certo e você está errado, você se coloca em humildade numa posição para receber perdão e restauração da parte de Deus. Isso é poderoso, amém? Isso é muito poderoso, quando a gente tem convicção e se arrepende. A palavra de Deus fala que aquele que confessa seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Exatamente. Aquele que confessa seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Isso é poderoso demais. E convicção é diferente de condenação, porque o diabo, ele te leva ao pecado, né? Ele não faz você pecar, você escolhe pecar, mas ele te tenta. Você peca e depois você tem o sentimento de condenação. Isso é diabólico, né? O sentimento de condenação faz você querer fugir de Deus. Eu sou tão ruim, tão feio, tão horrível que eu tenho que estar longe de Deus. Isso é condenação. Isso não vem de Deus. Deus não quer. Para isso Jesus, ele foi condenado no seu lugar. O que o Espírito Santo faz é trazer convicção. Sim, eu errei. Eu errei. Eu confesso que estou errado e eu recebo o perdão e a restauração no nome de Jesus. Isso é convicção. A convicção te aproxima de Deus, a condenação te afasta dele. E a gente precisa de real convicção para que haja real arrependimento. Lucas capítulo 3, versículo 5. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Então a mensagem de João, ou a missão de João, era dizer isso. O Messias está chegando para acertar as coisas. O Messias está chegando para corrigir o que está errado, para trazer salvação. E salvação é cura, é libertação, é algo completo. E na verdade, quando ele fala isso, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados serão aplanados. Ele está falando, o Messias, ele vai fazer uma obra que homem nenhum pode, né? Qual homem que pode nivelar vales, ou colinas, ou endireitar as estradas tortuosas, ou os caminhos, ou aplanar os caminhos acidentados? O Messias pode.
Não existe situação no coração, não existe situação na alma, não existe pecado, não existe estrago que o pecado tenha feito na sua vida que o Messias não possa restaurar, não possa curar, não possa fazer nova todas as coisas, amém? Todas as coisas, o Senhor faz nova todas as coisas, Ele é o Senhor, é para isso que Ele veio. Então essa é a grande mensagem de João. O coração do homem pode ser alinhado com a vontade de Deus. Maravilhoso, o coração do homem pode ser alinhado com a vontade de Deus. Satanás não quer que você acredite, para que você viva longe de condenação, mas a palavra de Deus, ela tem poder em si só, e Jesus veio para alinhar o coração do homem à sua vontade. Se você crer, se você deixar, o Senhor vai fazer a obra dele, a obra que homem algum pode fazer, religião alguma pode fazer, igreja nenhuma pode fazer. Jesus, ele quer fazer na sua vida. Então o Messias está aqui para endireitar as coisas, para tudo que é difícil demais para o homem, ele vai fazer. Ele vai encher os vales, nivelar as montanhas e fazer das estradas tortas retas e das estradas esburacadas planas. Lucas 3, versículo 6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, isso é maravilhoso. Esse é o desejo de Deus, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Irmãos, é vontade de Deus que todo homem seja salvo. A palavra de Deus fala isso. João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. No que depende de Deus, Ele já fez tudo. Jesus, Ele enviou o melhor dEle. Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, para pagar pelos seus pecados na cruz. Agora é conosco. Nós devemos crer. Nós devemos crer de verdade. Nós devemos nos entregar por inteiro. E fé é quando você se lança. É quando você... Sabe quando você se joga e alguém está atrás de você para segurar? Você fala, não sei não, se eu confio, né? Você pode até falar, eu confio, mas na hora de se jogar é outra coisa, né? Você fala, não, vou pular, né? E quando a gente crê de verdade em Jesus, a gente se joga de verdade. A gente não tem medo. Isso é fé para a salvação. Você sabe que Ele é capaz de te segurar. Ele é capaz de te conduzir. Ele é capaz de te fazer chegar naquele dia, naquele grande dia até os céus, na presença do Pai. Só Ele pode isso. Então Ele veio para que toda a humanidade prove, conheça, veja a salvação do Senhor. É interessante como Deus trabalha, Ele envia seus trabalhadores, alguns para preparar a terra, né? E às vezes o coração, quando a gente olha o coração do homem como uma terra, um campo, às vezes está cheio de pedra, cheio de espinho, é difícil, alguém tem que chegar primeiro e arar aquela terra. Olha para a tua vida e lembra lá atrás, as primeiras pessoas que Deus mandou para falar de Jesus, né? Talvez foram aquelas que você odiou, que você xingou, que você não bateu a porta, que você discutiu, que você a chamou de louco, mas eles estavam aplainando. Outros vieram depois e lançaram a semente, né? E outros regaram e só depois, né, o fruto foi colhido. Mas Deus, Ele trabalha na nossa vida pacientemente. E hoje você é um trabalhador do reino de Deus, hoje você é um servo de Deus, hoje Ele quer usar você para lançar semente em outros, para regar a semente lançada em outros, ou para colher os frutos que estão por aí esperando, né? Os campos estão brancos, a palavra de Deus fala, mas peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Irmãos, é incrível, mas você não precisa ir muito longe, você começa a sentar em qualquer lugar e falar, nossa, a situação está difícil, né? Mas graças a Deus, pela esperança que a gente tem em Jesus, a pessoa ela já quer te ouvir. Porque a situação aí fora está tão desesperadora, tão caótica, as pessoas não têm referência, não têm esperança, está mal, o negócio está feio. Os peixes estão pulando dentro do barco. Você simplesmente precisa só falar, eu posso orar com você, Jesus ama você, e a pessoa se agarra com tudo que tem naquilo. Então hoje nós somos os trabalhadores que Deus conta, que Deus espera usar, Deus espera enviar para a sua seara, amém? Interessante que João Batista ele preparou os corações para a primeira vinda do Messias, e nós hoje nós podemos preparar os corações para a volta do Messias. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. Olha que a missão de João Batista é a nossa missão hoje.
Lucas 3:7 diz: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Nossa, vejam que o homem que o Senhor, né, que o Messias tinha para ir à frente dele não era o mais polido, né, não era o mais, né, o que tinha as palavras, né, mais polidas, mais agradáveis, mas era assim que Deus queria fazer. Sabe por quê, gente? Olha que... Não, vamos lá, vamos ser sinceros. Ninguém que começa um sermão com raça de víboras não está sendo muito popular, né? Ele não está querendo popularidade nenhuma, né? Ele não está querendo que falem dele, nossa, aquele cara assim é o melhor pregador. Com certeza ele não quer isso. Ele não estava interessado nisso. Raça de víboras. E ele fala, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele está falando de ira, eu coloquei de vermelho porque ira significa julgamento, significa Deus, ele vai julgar o pecado do mundo, o pecado da humanidade. O Messias está aí. Então ele estava falando, raça de víboras, quem deu a ideia para vocês de fugir desse julgamento? Da onde por que vocês estão querendo fugir desse julgamento? João, ele usa palavras duras para confrontar a atitude das pessoas, porque era muito fácil a pessoa pensar, é só se batizar e está tudo certo, eu vou aí, deixa eu dar um mergulho. Aí todo mundo já estava, imagina aquela fila, né, todo mundo com o seu calção de banho, pronto para dar um mergulho no Jordão. Por quê? Porque eu quero fugir da ira vindoura, porque eu não quero o fogo do inferno. Então era isso que João estava falando. Ei, escutem, vocês têm que fazer isso com o coração certo. E João estava confrontando o coração deles, e isso é importante para a gente hoje, igreja, porque hoje parece que você fala de Jesus, todo mundo quer Jesus, quem quer Jesus, a multidão quer Jesus, e é incrível que você fala de Jesus, todo mundo é crente. Eu fico imaginando por que o Brasil não é mais santo, né? Porque todo mundo conhece Jesus, todo mundo segue Jesus, todo mundo ama Jesus. Nossa, a gente deveria ser assim, o céu na terra. Mas está longe disso. Por quê? Porque o coração está longe. A boca fala, mas o coração está distante. Então João, ele estava confrontando. Ei, raça de víboras, quem deu a ideia para vocês que vocês vão conseguir escapar do fogo? Se vocês não tiverem o coração certo, não adianta nada. Esse batismo aí vai ser só para se molhar. E a gente olha hoje, a gente vê igrejas lotadas. Gente, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, a palavra de Deus fala. De Deus não se zomba. Se o coração do homem não estiver convertido ao Senhor, pouco importa se chamar evangélico, pouco importa frequentar uma igreja, pouco importa ter uma Bíblia, pouco importa tudo que você faz, não adianta nada. Vai ser um tibum no Jordão e acabou. Então João, ele estava confrontando os corações e falou, ei, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo. O coração de vocês tem que estar certo com o coração de Deus. Não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. Então, nós precisamos aprender com João. Nós precisamos aprender a confrontar os corações e não permitir que as pessoas se enganem. Porque um dia elas vão se deparar com a verdade, e aí vai ser tarde demais. Não adianta a gente ter uma palavra doce, agradável, boazinha, ou querer ser mais bonzinho do que Deus. Está todo lindo, está todo mundo indo para o céu. Todos os caminhos levam ao céu. Não é verdade isso. Se a gente não for verdadeiro, a gente está sendo hipócrita. A gente não está ajudando ninguém com a nossa hipocrisia. João, ele não estava interessado em pregar o que as pessoas queriam ouvir, mas o que elas precisavam ouvir. Ele não era o mais diplomático, o homem mais dentro da moda, ele não tinha um terno de R$6.000 e um corte de cabelo de R$600. Não. Ele não era a figura mais bonitinha, ele não tinha as palavras mais bonitinhas, mas ele foi como uma flecha que acerta o alvo. E é isso que Deus quer da gente. Deus, ele não está nem um pouco preocupado com a nossa aparência. Deus não está nem um pouco preocupado com nada, mas com o nosso coração.
O homem olha a aparência, mas Deus, ele olha o coração. E é com isso que a gente tem que se preocupar, meu irmão. Como é que está o meu coração hoje? Meu coração está alinhado com Deus? Eu quero realmente Deus na minha vida? Ou eu só quero, sei lá, um oba-oba, as bênçãos que Deus pode dar? Será que é isso? Será que não é hora da gente olhar o nosso coração e falar, peraí, eu só quero as bênçãos que Deus pode dar, ou eu quero uma vida com Deus? Porque uma hora a gente tem que se acertar. Uma hora a gente tem que alinhar o nosso coração com Deus. E que seja agora, né? Que hoje seja o dia dos nossos corações serem alinhados com o coração de Deus. E é interessante como Deus tem uma quedinha de usar as pessoas mais estranhas, né? Para fazer a obra dele, né? É incrível, é incrível. Bom, então é muito importante ser duro para a gente salvar o homem das suas manipulações e da sua hipocrisia. Ele precisa ser verdadeiro, só isso. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Meias palavras, meia mentira, meia verdade é uma mentira completa, né? Lucas 3:8, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Por que João então fala isso? Olha só, ele já, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira que vem? Deem frutos que mostrem arrependimento. A Bíblia fala que os frutos eles revelam o quê? Qual é a árvore, né? Você pega uma maçã, você sabe que a árvore é uma macieira. Você pega uma laranja, a árvore é uma laranjeira. Então o fruto revela a árvore. João está falando, ei, é hora de dar fruto que mostre um arrependimento verdadeiro. Porque não adianta a gente falar, eu sou de Jesus, mas o fruto que eu estou dando não é um fruto que foi gerado a partir de um arrependimento. E João está falando a verdade. Assim, se não está certo, se acerta. E é isso hoje. A gente vai olhar. A gente tem que ser sincero com a gente, com Deus. Não está certo, não está alinhado, então vamos alinhar. Pronto. É simples. E ele diz, olha, não comecem a dizer de si mesmo, Abraão é nosso pai. Você tem que entender que para um judeu, o judeu, ele achava assim, ó, gentil é tudo palha para o inferno, né? É palha para o fogo do inferno durar a eternidade. Tudo, né? Tem bastante lenha para o fogo do inferno. Era assim que ele via. Porque ele é o povo da aliança, ele vem de Abraão, Isaac e Jacó, eles fizeram os patriarcas, e Deus tinha a aliança, e as promessas, e a Torá, e tudo isso. Então, para ele, era amplamente divulgado que é impossível um judeu ir para o inferno. É impossível um judeu não ser salvo. E eles acreditavam nisso. Eles acreditavam nisso. Eles se gabavam que o pai deles era Abraão. A gente vem de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. A nossa descendência vem de Abraão. Vocês não, mas nós sim. Então eles se gabavam que eles estavam em descendência de Abraão, eles estão seguros, né? E o que João fala para eles? Deus, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. João está falando, olha, cai na real e acorda. Para de blá blá blá, se auto-sabotar. Se vocês não se converterem de verdade, não vai adiantar nada esse blá 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 que vocês estão dizendo. É isso que João estava falando. Isso é blá blá blá. Ou vocês se acertam com Deus, ou vocês estão fora também, como qualquer gentio. Porque até uma pedra, Deus tem poder para fazer um filho. Deus pode fazer de uma pedra fazer um filho. Lembra quando Jesus ele corrigiu os discípulos, quando ele mandou os 70 de 2 em 2, eles voltaram falando, olha, a gente viu Satanás cair do céu como um relâmpago, né? O surdo estava vendo, o paralítico andando, os endemoniados, né, foram libertos, e eles estavam todos empolgados. E Jesus falou, olha, alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você não tem que se empolgar, porque Deus está usando você. Se alegra antes porque você recebeu da graça e da salvação de Deus.
Não se empolga tanto. Não acha que isso é mérito seu. Reconheça, né? Sabe, baixa a bola um pouquinho, né? Dê toda a glória a Deus. Era isso que ele estava falando. Então, João, ele baixou um pouquinho a bola dos judeus aqui e falou, olha, até de uma pedra Deus pode fazer surgir um filho, tá? Então, acerta teu coração com Deus, que isso é o mais importante. E eu penso que hoje para nós isso é muito, muito aplicável. Por quê? Porque não é um título que Deus dá. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu estou salvo. Ah, é assim? É um ato religioso que salva a gente? Nossa, então a salvação não é mais pela graça. É por obras, então? É isso, exatamente isso que João está falando para eles. Ei, acorda. Não é por aí. Não é por aí. Não é nada que a gente faça que pode nos garantir salvação, mas é alinhar o nosso coração, o coração de Deus, e isso é crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Só assim. É só dessa forma que a gente pode se tornar filho de Deus. Então, João lembrou eles que Deus ele vai na raiz das coisas, que Deus ele não se impressiona com aparência, com título, com terminologias, com atos religiosos, e ele deixa muito claro que no juízo final, os cristãos convertidos serão o trigo, esse vai encontrar o repouso eterno. Mas os cristãos nominais, que é o joio que está no meio do trigo, que parece trigo, mas não é trigo, será queimado no fogo que nunca se apaga. A mensagem de João é muito direta. Ela é muito direta, mas ela é muito boa. Porque ela faz todos nós parar e falar assim, Deus, se eu estou errado eu me acerto. Se eu estou certo, glória a Deus, eu quero continuar certo. Não é verdade? Não tem como errar. Essa mensagem ela é tão perfeita. Porque ela vem para o coração, confronta o coração. A verdade confronta o nosso coração e fala, se está errado, se acerta agora. E se está certo, glória a Deus, continua certo. E não se desvia. Continua reto. Maravilhoso. Então João compara esses pecadores que se justificam a si mesmos com víboras que querem se deslizar para fora da grama para fugir do incêndio que está chegando, né? Então ele compara a víbora com a serpente que sai da grama, né? Para não se queimar com o incêndio que está vindo ali. Jesus ele comparou os fariseus com víboras, porque eles tinham sua autojustiça, né, sua própria justiça, e não queriam se submeter a Deus crendo em Jesus para a salvação. E Jesus chama eles do quê? De filhos do diabo. E eles não deixavam entrar no reino, eles não entravam no reino e eles não deixavam as pessoas entrar também, né? E Jesus, ele confronta esses líderes. Então é muito sério, né? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E principalmente os líderes religiosos, né? Eles vão responder a Deus com o que eles têm feito, com a mensagem que eles distorcem da palavra de Deus, né? Enganando a muitos hoje também. Lucas 3,9 diz, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Igreja, não tenha dúvida que esse fogo fala do juízo, fala do julgamento, fala da condenação vindoura. E quando ele diz, olha, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada. É como ele está alertando o povo, o julgamento está às portas, é real, isso vai acontecer. As nossas obras, mesmo como cristãos, elas vão ser todas julgadas e passarão pelo fogo. A que for consumida não vai trazer recompensa, mas a que passar pelo fogo vai trazer recompensa. Isso fala das motivações do nosso coração, porque mais do que fazer a coisa certa é fazer com o coração certo. Isso tudo Deus vê, isso tudo será julgado. E João é corretíssimo em falar de fruto, porque Deus ele fala de fruto, Jesus fala de fruto. Gálatas 5, de 22 a 23, fala do fruto do Espírito. Diz ali que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Essas são todas as características do fruto do Espírito, que é o amor. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, nós somos também confrontados com esse fruto,
Diz ali: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Tipo, se eu não alinhar meu coração com o coração de Deus, o meu ato religioso vai ser um tibum no Jordão, mais nada. É isso. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E esse amor é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que nós não temos. O nosso amor é egoísta. Tudo que a gente faz, a gente espera algo em troca. A gente quer um pequeno reconhecimento, a gente quer uma resposta que condiga com aquilo que a gente está falando. A gente é assim, o ser humano é assim. A gente precisa do amor de Deus para fazer a obra de Deus, para que os frutos sejam gerados pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa, em outras palavras, se render a Deus, à vontade de Deus. Jesus mesmo foi que falou: olha, não importa, naquele dia muitos dirão em teu nome expulsamos demônios e fizemos milagres, e ele vai falar: afastem-se de mim porque eu nunca os conheci. Foi Jesus que falou. Então, nada adianta blá 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 e atos religiosos se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus. Lucas 3, de 10 a 11 diz assim: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Então as multidões, ouvindo aquela mensagem dura de João, o que elas faziam? Elas perguntavam: então o que a gente faz? Como que a gente faz então, João? Explica para a gente o que a gente deve fazer. E a resposta dele foi simples: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Ele está falando: como que eu ponho em prática a minha fé? É isso que João está falando. Como que a gente pode traduzir em miúdos essa salvação? Como a gente pode traduzir em miúdos que o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Bom, é fácil, João está falando. Você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Isso é uma grande demonstração que o nosso coração está alinhado com o de Deus. E ele não para por aí, né? As outras pessoas vão perguntar. Mas eu quero que você preste atenção que a resposta de João é como um pai falando para um filho: filho, é assim que você vai fazer. Você vai dividir o que você tem com o seu irmãozinho. Você vai compartilhar. E você vai ser justo, porque o que é certo e o que é errado. Você não vai pegar o que é do outro. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. E ele vai falar: olha, não seja maldoso. Se você ofender o teu irmão, vai lá e pede desculpa para ele. E você tem que ser feliz com o que você tem. Isso daí é uma coisa boa, né? Um bom aprendizado, né? Ser feliz com o que tem. Então a integridade nas mínimas coisas é uma grande prova de arrependimento. Às vezes a gente quer fazer algo circense, né? Para mostrar o nosso arrependimento e como a gente é santo e ama a Deus. Mas Deus, ele pede nas coisas simples da vida. É o troco que você devolveu, que veio a mais. É simples que a gente mostra o nosso coração certo. Miqueias 6:8 diz assim: ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É só isso. Essa é uma grande prova de que o nosso coração está alinhado com o coração de Deus. Lucas 3, de 12 a 13. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, eles tinham esse trabalho de cobrar os impostos nas casas das pessoas. Só que a maioria deles eles extorquiam dinheiro, né? Eles roubavam. Então, eles entravam em acordo com os soldados que supervisionavam eles, falavam: o governo pede 50, mas a gente vai cobrar 150, porque aí a gente dá os 50 para o governo, eu fico com 50 e você fica com 50. E os soldados falaram: ótimo. Então, eles faziam isso.
Eles iam e eles eram odiados pelos judeus, os publicanos ou cobradores de impostos. Eles eram odiados porque eles eram considerados traidores do seu próprio povo. E é incrível que os publicanos estavam lá querendo se acertar com Deus, né? Eles dizem, João, a gente também quer se acertar com Deus, o que a gente faz? E ele fala, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. É isso. Então, é isso que eu tenho que fazer? É isso que você tem que fazer. Para de roubar e cobra só o que é justo. É muito engraçado, porque parece tão simples, né? Mas é tão importante, porque eles estavam sendo sinceros, eles não sabiam o que fazer. Aí vem uma outra turma, Lucas 3,14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Olha que tremendo. Então ele corrige, ele ensina os soldados o que eles deviam fazer. Imagina, até soldados estavam se convertendo ali, estavam querendo se acertar com Deus. Não tenha dúvida, o ministério de João Batista foi muito bem sucedido, foi um milagre, um avivamento que estava acontecendo ali, tá? As pessoas realmente estavam na expectativa de que o Messias estava chegando e elas queriam se acertar com Deus. Então ele fala para os judeus, para os soldados, não extorquir ninguém, não tirar, né, dinheiro das pessoas, nem acusar ninguém falsamente, né, e se contentar com o salário que eles têm. Né, tremendo, né? É interessante parar para pensar nisso, porque a gente está sempre querendo ganhar mais, né? Mas a gente não considera todas as vezes que a gente quer ganhar mais, se a gente está administrando o que tem bem, né? A gente sempre quer mais, mas a gente não para pensar, mas será que o que Deus está provendo não é suficiente se eu souber administrar? E a gente dificilmente tenta administrar melhor a nossa renda, né? A gente está sempre de olho no mais. Então, essa palavra que João dá para os soldados, eu acho tremenda. Ele fala, esteja contente com o que você tem. E quem sabe, depois de você estar contente com o que tem, saber administrar o que tem, o Senhor pode prover mais. Mas é claro que ele está falando para eles não roubarem, né? Para estarem contentes com o que tem, sem tirar do que é do outro. Versículo 15 fala, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Então, com todo esse alvoroço que estava acontecendo, todas essas pessoas, soldados, cobradores de impostos, multidões, até líderes religiosos estavam vindo se batizar no Jordão. As pessoas começaram a se questionar, será que não é esse o Messias? Olha a resposta, né, à pregação dele, é um sucesso. Tem uma multidão aí. Esse deve ser o Messias. Eles começaram a pensar. Mas qual foi a reação de João ao ouvir isso, né? Isso é o tremendo. João, ele não aceitou aquela tentação, né? Ele foi humilde e ele reconheceu que o Messias é maior que ele. E por mais impressionado que as pessoas estavam com aquela multidão se batizando, ele falou, o batismo que ele vai trazer é maior do que o meu. Tremendo, né? Humilde a palavra de João. João foi quem disse, ele deve crescer e eu diminuir. Não é? A gente aprende com João Batista. No versículo 16 é dito, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a resposta de João à multidão é assim, olha, eu não sou o Cristo. Eu sou o amigo do noivo. O noivo é Cristo. A alegria do amigo do noivo é apresentar as pessoas ao noivo. Essa era a alegria dele, era falar do noivo, anunciar quem o noivo é para as pessoas. Mas ele não era o noivo. Ele fala, olha, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. E quando ele fala tanto que não sou digno de desamarrar as correias da sandália, é porque na época os rabinos falavam que qualquer dos seus discípulos, que eram aprendizes dos rabinos, né, dos judeus, eles podiam pedir qualquer coisa para esses alunos, para esses discípulos, menos que eles desatassem as correias das suas sandálias. Porque isso seria humilhante.
Então, um rabino, um mestre, ele poderia pedir qualquer coisa para os seus discípulos, menos que eles desatassem as correias da sua sandália. João, sabendo da cultura da época, ele explica para as pessoas: aquele que vem falando de Jesus, o Messias, é tão poderoso, tão poderoso, que nem desatar as correias da sandália dele eu sou digno de fazer. Ele não é digno nem de fazer aquilo que seria uma humilhação para os outros, de tão importante que Jesus é. Então, João, de maneira nenhuma, ele compra, né, ele deixa seu coração se orgulhar ou se envaidece por causa do sucesso do seu ministério, mas, ao contrário, ele dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. E ele fala uma coisa tremenda: ele não é só maior do que eu e mais poderoso, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele diz que ele fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, é importante a gente aprender que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, e batizar é imergir. É Jesus quem nos imerge no Espírito Santo. E quando ele fala e com fogo, quando ele fala com fogo, significa duas coisas. Significa tanto o julgamento para aqueles que não creem. Então, olha, aquele que vem é mais poderoso que eu, e ele é quem vos batiza com o Espírito Santo. Ele pode imergir alguém que crê no Espírito dele. E aquele que não crê vai ser imerso no fogo. Isso falando do julgamento, falando do inferno, do fogo, né? O inferno inteiro vai ser lançado no lago de fogo. E esse é o fogo da condenação. Esse é o fogo do juízo. Mas esse fogo, ele também pode ser o fogo do Espírito Santo, no sentido de purificação. Quando nós somos imersos no Espírito Santo, ele tem o poder de purificar ou de limpar as impurezas do nosso coração e de nos dar poder do alto para testemunhar de Jesus Cristo. Então, a pessoa que estava tímida, a pessoa que estava com vergonha de falar que é cristã, que está seguindo Jesus, que estava presa, agora ela tem ousadia. Agora ela é capaz de amar as pessoas. Agora ela não teme falar do amor de Deus, independente da consequência que ela tenha. Ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Então, é bom esse fogo para o que crê, mas esse fogo é horrível para o que não crê. Então, João tinha muitas razões para se orgulhar, e eu listei algumas delas. Ele tinha um nascimento milagroso, um destino que foi profetizado, era um homem chamado para cumprir pessoalmente a profecia de ser o arauto do Messias. Ele era um pregador poderoso, teve uma resposta à sua pregação incrível, mesmo sendo uma pregação, né, não muito polida em palavras. Era um homem com muitos seguidores. Ele tinha muitos seguidores. Ele tinha tudo para se orgulhar, e contudo ele escolheu não fazer. João era rigoroso e humilde, uma combinação muito rara de se encontrar. E ele fala sobre o batismo de Jesus. Eu vou fazer o seguinte: eu queria falar mais sobre os batismos. A Bíblia fala do batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo de Cristo, o batismo com fogo, o batismo no sofrimento. E eu não tenho tempo para falar de todos os batismos hoje, mas quinta-feira vocês venham para a comunhão, vai ser aqui na igreja, a gente vai falar sobre os batismos que a palavra de Deus nos fala, tá bom? E a gente vai seguir aqui. Versículo 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Olha só. Então ele falando do Messias, esse homem poderoso, que batiza no Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, e essa pá é para quê? É para limpar e tirar a palha do meio do trigo. E o que ele vai fazer com essa palha? Ele vai jogar no fogo que nunca se apaga. Então, falando de que Jesus é aquele que vem dividir, é aquele que vem tirar o joio do meio do trigo. Ele tem esse poder único de julgar com retidão cada pessoa. É como separar o Judas do meio do Pedro, e o ladrão que blasfema daquele que acredita. Jesus, ele olha profundo, né, no coração de cada um.
No versículo 18 é dito que com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então esse versículo 18 fala que João fazia duas coisas muito importantes. A primeira é que ele exortava. O que é exortar? Exortar é dar ânimo. João ele dava ânimo às pessoas, ou seja, ele falava e fazia com que as pessoas começassem a fazer o que não estavam fazendo. Então, quando a pessoa recebe ânimo, ela passa a fazer o que não está fazendo, né? Olha, vamos ler a Bíblia. E as pessoas começavam a ler a Bíblia. As pessoas não estavam lendo a Bíblia e começavam a ler a Bíblia. Isso é exortar, isso é dar ânimo. Vamos orar ao Senhor, vamos ter uma vida de oração. Aí a pessoa que não ora, ela ouve aquilo e ela passa a orar ao Senhor, a ter uma vida de oração. Então ele era um exortador, ele falava de modo que movia as pessoas a fazer o que elas não estavam fazendo. Agora eu pergunto, a gente precisa de exortadores no corpo de Cristo? Amém, muitos, né? Que todos possam ser exortadores, que todos possam dar ânimo, para que a gente possa ser como um ferro afiando um ferro, amém? Um agindo na vida do outro. E ele, além de exortar, ele pregava as boas novas, ele era um evangelista, ele falava de Jesus, ele apontava o Messias, eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Isso foi o que João Batista fez, ele apontava Jesus para todo mundo. É a ele que vocês devem seguir, ele é o Messias, vocês devem segui-lo. Versículo 19, todavia quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, o versículo 20 nos fala que Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então Herodes, né, o tetrarca, ele gostava de ouvir João, as pregações de João, só que ele não queria se arrepender. Vocês lembram que arrependimento não é sentimento, né? É ação, é atitude. Ele ouvia João pregar, ele sabia que ele tinha que se acertar com Deus, mas ele era um homem muito rico, muito importante. O que as pessoas poderiam pensar? Né? E tudo que a vantagem que ele tinha, os subornos que ele tinha, os trambiques que ele fazia, e ele não queria abrir mão daquilo. E o pior, além de tudo isso, ele era casado com Herodias, e Herodias era mulher do seu irmão, do seu meio-irmão Filipe, né? O outro tetrarca aí que Lucas fez questão de nomear no começo do nosso texto de hoje. Então ele pegou a mulher do irmão para casar com ela. E a Bíblia fala, tanto em Levítico 18:16, como Levítico 20:21, você lê em casa, nós não vamos ver agora, que Deus proíbe expressamente que o irmão que se case ou se dê, ou tenha relação sexual com a mulher do seu irmão. Isso é pecado, isso é inaceitável diante de Deus. E João Batista, ele confrontou o pecado. Aliás, João Batista não é sobrenome, tá? Batista não é sobrenome de João. Batista é porque ele batizava as pessoas e pregava o batismo do arrependimento, tá? Então, João Batista, ele confronta o pecado de Herodes. E a mulher dele não gosta e pede a cabeça dele. E Herodes, covarde, ele prende João, mesmo sabendo que ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, e manda decapitar João. E então Herodes acrescenta todas a sua perversidade, as suas más obras, a prisão e morte de João Batista, o profeta de Deus. Mas é interessante que se você continuar a ler o capítulo, Lucas, ele mostra João batizando Jesus e saindo do caminho, porque João Batista, ele cumpriu a sua missão, ele pregou o arrependimento, as pessoas estavam se arrependendo, as pessoas estavam querendo se acertar com Deus, e ali estava Jesus, o Messias, né? Aquele a quem ele veio proclamar. Então, é preciso que eu diminua e ele cresça. João Batista sai de cena. E algumas coisas são importantes para nós, né, considerar aqui.
Algumas reflexões. Primeiro, João ele estava disposto a sofrer as consequências por se posicionar a favor da verdade. E a pergunta que eu faço para nós essa noite é o que nós estamos dispostos a perder por amor a Cristo e a sua obra? É uma boa pergunta para a gente pensar. O João Batista ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha uma missão e ele cumpriu. Ele pregava a verdade, ainda que as pessoas não gostassem, ainda que isso incomodasse as pessoas, ainda que elas não quisessem ouvi-lo. Ele falava a verdade. E ele não tinha medo, ainda que isso lhe custasse a própria vida. E a pergunta que eu faço para nós é: o que nós temos feito com o que Deus tem nos mandado fazer? Será que nós nos acovardamos? Ou será que nós temos a fé e a ousadia de João para obedecer ao Senhor, custe o que custar? Outra reflexão. Depois que João ele batiza Jesus, ele sai de cena. E a pergunta que eu faço é: como você pode ser fiel a Deus hoje? De forma que Jesus seja visto na tua vida. De forma que Ele cresça e você diminui. É uma boa pergunta para a gente pensar. Considerando o tempo, recursos e dons como presentes da graça de Deus para nós. Tempo, recursos e dons. Eu quero que você reflita como você tem usado isso para a glória de Deus. Tempo, recursos e dons. O tempo, os recursos que Deus tem te dado e os dons que Ele tem te dado. Tudo que Ele tem te dado é para você servir a Ele. E eu quero que você responda ao Senhor se você tem sido fiel como João foi fiel. Tanto em casa, porque a gente começa a administrar o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos dons em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. E depois, com o corpo de Cristo, o corpo local, com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Isso quer dizer que cada um de nós é um membro do corpo. E cada um de nós tem uma responsabilidade, né? Com o tempo que Ele tem dado, com os recursos que Ele tem provido e com os dons que o Espírito Santo tem nos capacitado. Em casa e para com o corpo. E, por fim, eu quero que você colocasse teu coração diante do Senhor essa noite, fosse muito sincero com Deus, falando: o que eu tenho que me arrepender hoje? O que eu tenho que confessar? O que eu tenho que falar que Deus está certo e que eu estou errado, e ao mesmo tempo receber da graça de Deus para mudar a minha forma de pensar e consequentemente mudar a minha atitude? Vamos ficar de pé e orar?